Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o livro Como Se Fosse um Monstro, da autora Fabiane Guimarães. Antes de começar a falar sobre o livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. E isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler. O livro Como Se Fosse um Monstro é o primeiro livro do projeto Lendo Autores Goianos, aqui do canal Recomendo Ler, que tem como objetivo conhecer um pouco mais da literatura e de autores goianos, sejam eles contemporâneos ou clássicos. A Fabiane Guimarães, que é autora do livro Como Se Fosse um Monstro, ela nasceu na cidade de Planaltina de Goiás. Ela é jornalista formada pela UNB, escreveu a novela seriada Pequenas Esposas, publicada na revista digital As Minas. Ela também publicou alguns contos em antologias e revistas literárias, entre elas a Super Interessante e a Suprassumo. Além disso, ela mantém uma newsletter chamada Tristezas de Estimação. Em 2021, a Fabiane Guimarães publica pela editora Alfaguara o seu primeiro livro, Apague a Luz Se For Chorar, e em 2023, pela mesma editora, ela lança Como Se Fosse um Monstro. Mais recentemente, a Fabiane Guimarães assina um dos contos que fazem parte do livro O Dia Escuro, Contos Inquietantes de Autoras Brasileiras, publicada pela editora Companhia das Letras. E aí aqui eu já vou quebrar um protocolo que geralmente quando você vai recomendar um livro, você acaba deixando a sua opinião para o final, mas a experiência que eu tive com Como Se Fosse um Monstro foi tão excelente que eu já gostaria de começar essa recomendação com a confirmação de que esse é realmente um livro que merece ser lido por todos. É um livro que surpreende, e aí ao longo do vídeo eu vou falando o motivo e porquê a escrita da Fabiane Guimarães, ainda que esse seja o seu segundo livro, me encantou tanto. Em Como Se Fosse um Monstro, a Fabiane Guimarães ela traz um tema que é aquele tipo de assunto que você, como parte de uma sociedade, precisa saber, mas por N motivos você acaba escanteando esse assunto. Ou você não procura, porque ele não faz parte da sua realidade, e eu me senti dessa forma. E um assunto que está intrínseco e ele acaba sendo abordado na própria sinopse é que esse livro ele vai tratar, primeiramente, sobre limites da maternidade, escolha feminina e expectativa social. E aí é muito interessante como a Fabiane Guimarães trata esses assuntos que poderiam ser de interesse do universo feminino, como ela traz toda essa temática para que outras pessoas ou homens acabem entendendo ou conhecendo tudo que permeia esse universo. E ela faz isso de forma bem didática. Esse livro aqui, e eu acredito que ela não está escrevendo para um público específico. Acho que um público bem amplo vai acabar não apenas se identificando, mas também tendo nesse livro como uma grande base de informação sobre o grande plot que se desenvolve a jornada dessa protagonista. Então aqui a gente tem uma história que se passa em Brasília, em meados dos anos 80 e 90, e aí aqui a protagonista Damiana, que vem de uma cidade do interior, ela acaba indo trabalhar numa casa de um casal rico, e aí num desses seus dias de trabalho ou na sua rotina, ela acaba vendo um entra e sai de mulheres e isso acaba despertando a sua curiosidade até que ela é chamada pelos seus patrões e recebe uma proposta de se tornar uma barriga de aluguel para que eles possam gerar um filho. Então, desse ponto e dessa perspectiva, é que a jornada da Daniela acaba se transformando de uma menina simples do interior para uma mulher que vai estar envolvida num ato, obviamente, criminoso,
mas que vai ter uma série de nuances ali que você acaba em alguns momentos ou do lado da Damiana ou contra ela em muitos momentos. O que inicialmente choca a Damiana acaba se tornando um objetivo, já que ela vê uma possibilidade de ajudar a sua família que passa por algumas dificuldades, a sua mãe tem problemas de saúde e que com esse dinheiro ela vai acabar podendo ajudar esses seus entes queridos, mas nada vai ser fácil para ela, principalmente nessa primeira gestação. E aí um dos vários pontos que chamou a atenção na narrativa da Damiana, em Como Se Fosse um Monstro, até porque não vai mostrar apenas ela, ainda que ela seja a protagonista, é como essa narrativa da barriga de aluguel, ela acaba se estendendo e ela mostra algumas informações para o leitor que dificilmente a gente vai saber. Hoje, devido eu ter lido o livro, acho que eu já sabia disso, que barriga de aluguel no Brasil é proibido e que existe uma diferença aí do que é juridicamente correto e possível fazer, comparando aí a barriga de aluguel com a barriga solidária. E aí eu acho que o livro ele acaba dando um destaque bem importante para a primeira gestação da Miana, e aí todo esse processo de entrega para os seus patrões e tudo é o que acontece, ela passa ali por uma espécie de luto, elas até fazem, ela e uma prima dela acaba fazendo uma espécie, não um ritual, né, mas elas fazem um momento ali de despedida, já que a entrega desse primeiro filho, que inclusive ela dá até um nome, acaba sendo mais difícil para ela do que ela pensava, mas mal ela sabia que isso só seria o início de algumas outras barrigas de aluguel que ela faria ao longo da vida. E à medida que o livro vai avançando, e aí eu não vou dizer em que momento isso acontece, mas uma personagem acaba entrando aqui para contar a história da Damiana, e aí tem essa mescla entre presente e passado que funciona muito bem. E aí, essa jornalista que pretende contar a história da Damiana e ela vai narrando o que justifica esse livro ele ser narrado em terceira pessoa, a gente acaba descobrindo um outro plot de história enquanto a jornada da Damiana é apresentada ao leitor. Por isso, eu acho que a Fabiane Guimarães ela conseguiu mesclar muito bem presente e passado e às vezes você acaba não notando essa diferença, ainda que ela exista, mas isso é tão sutil que torna um livro tão constante na história, e isso acaba não cansando, e às vezes o leitor nem precisa saber em que espaço-tempo essa história está sendo ambientada. Como se fosse um monstro, é uma leitura muito ágil, é um livro com menos de 200 páginas que você acaba devorando, isso graças à forma que a Fabiane Guimarães acaba escrevendo esse livro. E aí, das minhas mais recentes leituras, não criticando outras escritas, porque eu acho que cada um tem a sua qualidade, cada um tem seu modus operandi para contar a sua própria história, mas me chama muita atenção essa agilidade do texto da Fabiane Guimarães para contar uma história que eu me fisgou da primeira página até a última. A protagonista desse livro, a Damiana, ela acaba causando um misto de sentimentos no leitor. Uma hora você se compadece dela, uma hora você acaba ficando com raiva, e isso, para mim, é uma das forças desse livro. Eu acho que a Fabiane Guimarães constrói personagens muito bem e dá a camada necessária para que eles consigam se desenvolver. Obviamente que ela tem todo um passado de escrita, mas esse aqui é o seu segundo livro publicado e foi o que eu li. Eu não li o primeiro livro dela, eu nunca tinha lido nada dela e me fisgou muito esse ponto de personagens muito bem escritos e desenvolvidos.
E talvez seja um pouco mais fácil para eu ser goiano identificar na escrita da Fabiane Guimarães as influências dela é, do nosso estado. Então, apesar dela estar tratando um assunto que é de interesse global, como a barriga de aluguel, e aqui nesse livro tem muitas ramificações, eu estou chamando aqui de barriga de aluguel porque de fato é, mas tem algumas nuances que você se questiona e o próprio livro traz esse questionamento. Mas como assim isso é barriga de aluguel? E eu acho que ela traz esse tema global para uma história regional que funciona muito bem. Então, às vezes a gente acha que isso pode não acontecer, mas isso pode estar realmente acontecendo no seu vizinho, por exemplo. E é esse o sentimento que a narrativa dela acaba trazendo, essa conexão com a história e com o leitor. Ler Como Se Eu Fosse um Monstro me despertou a atenção para outras obras da Fabiane Guimarães e que com certeza eu vou atrás para poder ler, porque ela tem uma escrita sensacional e os personagens dela se conectaram muito comigo. Eu acho que eu tenho aqui uma autora que eu vou querer acompanhar a partir de agora tudo que ela lançou e tudo que ela começar a lançar, porque realmente esse livro é excelente. E aí, ao finalizar Como Se Fosse um Monstro, você tem aqui uma experiência incrível de história, você tem personagens interessantes. Eu acho que a Damiana é uma personagem cheia de camadas e que a Fabiane Guimarães escreve muito bem, entrega para o leitor uma protagonista que acaba criando sentimentos mistos em quem está lendo. Aquilo que eu falei, uma hora você passa pano para ela, outra hora você, meu Deus, por que que ela está fazendo isso? Eu acho que isso é muito da narrativa que a autora se propõe a escrever, por mais que seja um livro curto, e às vezes as pessoas acham, ah, mas como que vai desenvolver uma personagem muito bem? Lê esse livro, que com certeza você vai ter um exemplo de história sucinta e cheia de camadas e que entrega um final muito satisfatório que você fala, um dos melhores livros que eu li, com certeza, em 2024. Então é isso, fica essa super recomendação de Como Se Fosse um Monstro, escrito pela Fabiane Guimarães e publicado em 2023 pela editora Alfaguara. Lembrando que, inclusive, tanto esse quanto o livro anterior dela teve os direitos comprados para adaptação, então mal posso esperar para ver a Damiana aí nas telas. Não sei se vai ser uma série ou se vai ser no cinema, com certeza eu quero ver essa personagem aí em live action. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler. Lembrando que esse é um vídeo extra que sai toda última sexta-feira de cada mês e que integra o projeto Lendo Autores Goianos. O livro Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães, foi o primeiro livro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os próximos livros desse projeto e as datas que vão sair os vídeos. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!